Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo mais uma edição do GPS Podcast. Eu sou o Leonardo Nishitani, mestre conselheiro regional aqui da 7ª Região, resido na cidade de Umuarama e hoje vou estar aqui guiando essa conversa sobre um tema muito importante, com base, a gente teve recentemente a campanha O Caminho Começa Aqui, do Supremo Conselho, que oportunizou que vários novos membros iniciassem na Ordem da Molay de forma gratuita. E com base nisso, a gente vem hoje trazer um tema que se torna muito importante para esses meninos que acabaram de iniciar dentro da Ordem Molay, ainda não tem muito conhecimento, e às vezes pode acabar não sendo o que eles estavam esperando e acabar gerando uma evasão dentro da Ordem Molay. Então, com base nisso, a gente vem trazer hoje o tema sobre o que pode causar a baixa retenção de membros. Mas primeiro eu vou oportunizar aqui para que os nossos irmãos Gabriel Jaime, Matheus Neckel e Guilherme Gafuri possam se apresentar antes da gente começar. Pode começar, Jaime. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Me chamo Gabriel Jaime Biguete, sou do capítulo Campo Mourão, Getúlio Pereira Salermo, número 28. Atualmente secretário de Educação do Gabinete Estadual e Lúcio Comendador Cavaleiro, do Priorado Cavaleiros do Paraná. Olá a todos, meu nome é Matheus Neckel, atualmente com quase 9 anos de Ordem de Molay. Estou como ilustre Comendador Cavaleiro do Priorado Cavaleiros da Fé Imortal, aqui de Curitiba, e do capítulo Caminhos da Virtude, número 749, estou como tesoureiro também, aqui de Curitiba. Fala, família de Molay Paranaense, tudo jóia? Eu me chamo Guilherme Gafuri, sou membro do capítulo PABIRU número 60 e atualmente estou como assessor de comunicação do Gabinete Estadual. Feitas as devidas apresentações, eu gostaria de começar a nossa conversa com nosso irmão Matheus Neckel, perguntando para ele sobre o nosso tema. Primeiro, perguntar para ele como é que foi a campanha O Caminho Começa Aqui, aí na região de Curitiba, quais foram os ganhos da vossa região com essa campanha e já, se possível, introduzir nessa pergunta o que pode causar a baixa retenção de membros. Muito obrigado, irmão. Bom, então, aqui na região de Curitiba, né, na região metropolitana, a gente aborda aí cerca de 6 capítulos, e são 2 priorados, né, um em São José dos Pinhais, um em Araucária até então, e 4 capítulos em Curitiba, e os 2 priorados de Curitiba também. E assim, cara, na minha visão, campanhas assim, elas beneficiam muito a, a retenção da entrada de membros dentro da ordem, principalmente por uma questão financeira, né? Porque a gente sabe que pessoas mais jovens não têm a mesma condição que homens mais velhos, né? Pessoas mais velhas, e isso dificulta um pouco no desenvolvimento financeiro, que também é necessário para a entrada de qualquer ordem e o desenvolvimento dentro dela, né? Então, campanhas assim, elas são necessárias, elas precisam ocorrer, né? Dentro de um certo fluxo de tempo que for possível, né? Porque a gente precisa que os grandes conselhos, o Supremo Conselho proporcione isso para a gente. E os benefícios são vários, né, cara? Então a gente tem a entrada de vários membros aí que conseguem fortificar os capítulos, né? Os priorados também, consequentemente. Aqueles que estão mal da perna já faz algum tempo. E trazer aí uma maior fortificação para a região e para a Ordem de Molay, né? Para o nosso estado, para o nosso Brasil, consequentemente. E, cara, o que eu diria inicialmente com relação a como que a gente pode manter esses membros, né? Como que a gente consegue manter eles ativos, manter eles animados e com uma retenção alta, assim, de participação. Eu diria principalmente criar uma identidade, né, dentro da sua instituição.
Então, o capítulo que você participa, o priorado que você participa, ele precisa ter uma identidade. Não só algo subjetivo que recai como responsabilidade ao Inimolé. Então, isso precisa ser proporcionado, na minha visão, através do líder, né? Ou dos líderes de um capítulo, de um priorado, para que eles, através do exemplo, né? Liderar através do exemplo, eles consigam animar, né? Reter e incentivar esses membros a participarem. É o que eu diria inicialmente aí, irmão. Não sei se alguém tem algo a adicionar. Se os irmãos aí quiserem contribuir, repito a mesma pergunta. Boa tarde novamente. Só contribuindo um pouquinho o que o Matheus falou, sobre a questão da própria identidade visual. Tipo assim, a gente ter dentro de um capítulo, dentro de um priorado, essa atividade. O que eu acho muito interessante, muito importante, aqui dentro principalmente do nosso capítulo aqui, que é um capítulo um quanto numeroso. A gente tem cerca de 42 membros ativos hoje, e todos muito participativos. Quando eu iniciei, lá em 2017, a gente tinha, tipo assim, existiam vários dentro do capítulo, vários grupinhos. E a gente vê que, tipo assim, hoje, todo capítulo que vai, existe. Não tem o que fazer. Sempre tem aquele lá, eu tenho um grupo aqui, são eu e mais 2 demolês aqui, mais velhos, e é só a gente fechado. Dentro do nosso capítulo, a gente acabou com isso, entendeu? Foi um negócio que funcionou bastante. Como que a gente conseguiu acabar com isso? Foi fazendo atividades. Tipo, hoje, por exemplo, todo domingo, a gente tem um irmão sênior nosso, que ele alugou uma quadra pra gente ter esse dia de esporte. Então, todo domingo, a gente tem 2 horas para estar tendo essa prática de esporte, ou até mesmo indo lá só para assistir, tomar um tererê, uma Coca-Cola e ficar na resenha lá. E, tipo assim, é algo bem interessante, porque acaba com esses grupos e parece que a harmonia dentro do capítulo é outra. E é um negócio que eu acho, assim, muito importante, sabe? Não ser só algo todo sábado, das 7h20 até as 9 horas da noite, reunião, reunião, reunião. Tem que fazer alguma coisa depois. Não adianta. Se continuar só nisso daí, virar algo chato. Porque até mesmo para os mais novos, eles acabam se falando assim, nossa, eu só vou para a reunião e não tem mais nada além da reunião. E a cabeça deles funciona diferente da nossa. Então, é uma maneira que eu identifiquei dentro do capítulo, conversei com o conselho e falei, a gente tem que fazer alguma coisa diferente, senão vai perder muitos membros. Jaime? Com relação ao que os irmãos falaram ali, né? O Neckel comentou um pouco sobre identidade, isso é muito interessante. E o Gafuri veio com aquela questão da fragmentação capitular entre grupos, né? Que isso acaba sendo natural, a gente luta para que não aconteça, né? E eu acredito que para complementar esses dois pontos, né? O que a gente poderia talvez elencar como uma maneira principal, né? A campanha em si foi excelente, é claro que nós precisamos da retenção. Um sentimento que eu defendo muito quando se trata de retenção de membros é o sentimento de pertencimento à instituição. Então, a partir do momento da entrada desses meninos, né, com a identidade, com esses grupos não fragmentados dessa forma prejudicial, né? É claro, todo capítulo vai ter o seu grupo dos meninos mais velhos, dos meninos mais novos, da galera que gosta de jogar uma bola, da galera que gosta de jogar no computador. Isso é extremamente comum, só que o ideal é que eles consigam se conversar entre si, né? E ter aquela vivência entre irmãos dentro do capítulo, em suas atividades, tudo isso gerando aquele sentimento, né, de amor que a gente compartilha, né? Aquela questão do pertencimento. Eu sou um Demolei, eu pertenço ao Ordem Demolei, e por isso continuarei indo. Então é uma questão bem interessante a ser pontuada. Satisfeito. Muito bem. Acho muito válido tudo que os irmãos pontuaram aqui. Posso falar um pouco também, sou suspeito para falar do meu capítulo. Da mesma forma que o Gafuri pontuou, que havia muitos grupinhos dentro do capítulo dele quando iniciou. Quando eu iniciei também, eu identifiquei a mesma situação, o mesmo problema. E algo que a gente vem trabalhando há um bom tempo, é a gente poder fazer os entretenimentos juntos. E é muito legal, até o Jean falou, sempre tem aquela galera que joga no computador, que joga no futebol. Então a gente sempre tenta fazer um entretenimento de cada estilo diferente. Uma vez a gente junta todo mundo, vamos jogar um jogo online todo mundo junto, que vai conseguir agregar aquela galera que
é mais do computador, que joga mais jogo online. Uma hora a gente, vamos lá, vamos marcar um futebol, um vôlei, alguma coisa e todo mundo jogar junto. Eu acho que isso realmente traz esse sentimento de pertencimento. Não só isso, mas a gente oportunizar que esses meninos novos tenham acesso à informação e cada vez mais a gente criar esse sentimento, essa identidade dentro deles. Até a campanha que a Secretaria de Educação vem fazendo é muito boa nesse sentido, porque a gente, com esses meninos que acabaram de iniciar, a gente já consegue estar levando para dentro dos capítulos muitos assuntos que talvez as pessoas só vão ter conhecimento delas lá na frente, quando ela começa a se inteirar um pouco mais do Demolay. Então é sempre muito benéfico esse tipo de campanhas. Eu queria também perguntar para os senhores sobre como a gente pode melhorar a retenção dos nossos capítulos e talvez o que pode causar essa baixa retenção. Se é pré-iniciação, que a gente sabe que já aconteceu no passado, se é talvez algumas situações que podem acabar levando esses meninos a evadirem os capítulos. Nesse sentido, o que vocês acham que a gente poderia melhorar? Cara, então, primeiro o que eu gosto de pontuar bastante em relação a esse assunto, né, como melhorar a retenção, normalmente a gente pensa que, pô, um cara que inicia hoje é para ele participar de todas as reuniões durante, sei lá, muitos anos da vida dele, até depois ele virar sênior, né? E eu acho que uma coisa que a gente precisa, não sei se é bom ou ruim, mas que precisa ser pontuado é o fato de que a nossa instituição é uma instituição que a participação dos membros dele por volta de ciclos. Então, você entra aqui, você tem seus ciclos aqui dentro. Você entra, sei lá, com seus 12 a 15 anos, você, né, em capítulos, eu imagino que de interior, você vai trabalhar um pouco, vai participar, vai pegar uma diretoria, quem saiba, né, um cargo de liderança, e muito provavelmente depois disso você baixa a sua frequência ali dentro e talvez não volte a participar tão assiduamente, né? Isso é comum, mas membros assim já dão uma ajuda muito significativa para nossa instituição. A questão é como que a gente consegue fazer com que esses meninos tenham vontade de trabalhar, né? E participem, né? Queiram participar estando aqui. Aí eu entro muito nessa parte da identidade, né? Claro, o capítulo tem que ter a sua própria identidade, né? O priorato tem que ter sua própria identidade para que os meninos eles se sintam pertencentes àquilo ali. Na minha experiência do meu capítulo, Caminhos da Virtude número 749, a gente tem um dilema lá, a gente nos denomina de o terror da capital, né? Isso não tem cunho mal nenhum, não sei se as pessoas olham, se os nossos irmãos dos capítulos olham com maus olhos ou bons olhos para isso, né? Mas isso nunca teve, né, cunho de diminuir capítulo nenhum, mas sim de aumentar a significatividade que o nosso próprio capítulo tem, né? De que os meninos se reconheçam como fazendo parte de uma instituição que é forte, que é grande e que eles fazem parte daquilo ali, eles constroem aquilo ali, eles constroem um capítulo forte e que eles consigam ver que as atividades que o capítulo faz elas dão resultado e que isso é consequência dos trabalhos deles, né? Então isso é uma coisa que deu muito certo lá no Caminhos, tanto faz, assim, a gente colocou essa identidade pós-pandemia, já faz uns 2 anos, né? Desde da metade de 2022 para cá, a gente vem implementando esse conceito de união, de que as pessoas fazem parte de uma coisa só, fazendo atividades desde fora das oficiais do capítulo na casa dos meninos. Então, por exemplo, aqui na minha casa mesmo eu tenho, né, na área da churrasqueira ali, quase todo final de semana brota 20, 30 moleque do capítulo, desde os mais jovens, dos 12, dos 15, até os sêniores, né? E isso é muito interessante, cara, porque fomenta uma união bem legal entre eles, desde os mais jovens até os mais velhos. E todos eles se sentem
pertencentes ao próprio capítulo. Claro, né? Antes de fazer parte do capítulo, eles precisam entender que eles fazem parte da Ordem de Molay, mas o capítulo deles precisam ter uma identidade, né? Senão a gente teria uma coisa só. É por isso mesmo que a gente divide, né? Para que a gente consiga fazer trabalhos separados, né? Em várias unidades dentro da Ordem de Molay. Então essa unidade, né? Chamada capítulo, chamada priorado, ela precisa ser forte, ela precisa ter uma identidade e ela precisa ser ativo não só filosoficamente e filantropicamente, né? Mas recreativamente, né? E essa parte recreativa, ela pode ser oficial, né? Sendo uma atividade, qualquer tipo de atividade anunciada dentro do capítulo, ou algo fora também, cara, né? Algo não oficial entre os membros do capítulo ali, para que fomente qualquer coisa e, assim, cabe com qualquer tipo de panelinha ou grupo aleatório que tenha dentro do capítulo que fomente essa falta de união que às vezes a gente consegue ver, cara. Então, é isso que eu gosto de destacar, né? Primeiro, você ter uma identidade do capítulo para que os meninos se sintam pertencentes àquilo, fazendo assim eles terem vontade de trabalhar. Com eles tendo vontade de trabalhar, cara, você consegue animar eles a fazer qualquer coisa. Então, pô, aqui no meu próprio capítulo a gente tem uma filantropia muito comum, né? A gente já faz ela há 15 anos, desde a da fundação, que se chama Turma da Sopa. É 8 horas da manhã, a gente vai para um local muito longe, lá em Curitiba. É uma instituição que prepara a sopa para distribuir para lugares carentes, né? E a gente sempre bate, pô, sei lá, 15 a 20 pessoas, em média, assim, indo nessa filantropia, porque os meninos se sentem pertencentes, eles têm vontade surreal de trabalhar, sabe? E, assim, isso acontece há muito tempo e vem dando certo, assim, sabe? E isso sempre tem que vir a partir da figura principal do capítulo, né? Do priorado, o mestre conselheiro, o ICC, ou quem for que seja. Ele sempre tem que ser o primeiro a colocar essa identidade. Ele tem que ser o primeiro a falar, ele tem que ser o primeiro a fazer, né? O famoso liderar pelo exemplo. Essa é a minha visão aí. Eu vou completar um pouquinho do que o Matheus falou. Vou usar com base aqui, tipo, no meu capítulo. O Jaime conhece porque é cidade vizinha, direto, tá aqui em Pebiru participando com a gente. E vou pegar num ponto que o Matheus falou muito, e eu acho assim que, no meu ponto de vista, foi uma das melhores falas, que foi perfeito. A Ordem de Molay não é só dentro da maçonaria. A Ordem de Molay tem que ser fora da maçonaria. E não falo, quando eu falo fora, filantropia. Tem que ser fora para se divertir também. Porque, tipo assim, quando você está em algo que é remoto, como eu falei na primeira fala, você está só em reunião, fica algo maçante. Fica algo que o menino não aproveita e o menino perde o interesse. Dentro do nosso capítulo também, a gente criou uma identidade. O nosso capítulo, o capítulo Peabiru, ele é reconhecido muito por conta da questão das Olimpíadas, que hoje a gente não tem mais. Mas é conhecido que a gente tem as 10 Olimpíadas da Ordem de Molay. Então, assim, é o famoso quem tem mais tem 10. Então, onde a gente vai, a gente brinca, não é por mal, mas é igual o Matheus falou, é uma maneira de unir o capítulo. Para falar assim, pô, eu estou num capítulo assim que tem 10 Olimpíadas. Então, eles querem trabalhar para ser o exemplo dentro do capítulo. Esse é o meu ponto de vista. Levando em consideração, como o Matheus falou também, que no fundo da casa dele ali na área fazem direto churrasco, as coisas. O Jaime já veio em um aqui em Peabiru, que é na casa de um tio e de uma tia, que é a tia Elisângela e o tio Peron. Cara, tipo toda sexta-feira, todo sábado, depois da reunião, tem 20, 30 moleques lá na casa deles fazendo churrasco, jogando truco, e é tipo assim, independente do horário, tá lá. E é algo bem interessante, sabe? Porque a gente já viu meninos que entram dentro do capítulo, não conseguem falar em público, não conseguem conversar com ninguém, não tem amizade nenhuma, chega num lugar desse, fora de dentro do capítulo, ali na casa de alguém, e começa a fazer uma amizade.
com um irmão, com alguma coisa assim. E aí que ele fala assim, pô, eu me senti acolhido. Então eu automaticamente ali, eu vou na próxima reunião, porque eu vou tentar ficar mais próximo desse irmão, que eu sei que ele vai somar e vai agregar em alguma coisa para mim, entendeu? Então, tipo assim, eu, no meu ponto de vista, eu acho assim, um lema que eu tive quando eu fui mestre conselheiro, que o capítulo não é só dentro da ordem de Molay, o capítulo é fora. Tem que conhecer capítulos vizinhos, tem que conhecer priorados vizinhos. Então, tipo assim, é algo que é muito da hora. Você, só do fato de você pegar o carro, a gente pegar aqui 20 meninos e se deslocar para Campo Mourão numa reunião, eu acho que a parte mais da hora que é dentro do carro. É, tipo assim, brincando, conversando, a resenha, ou na hora do jantar lá, que tá todo mundo na mesa, que tem essa integração. Então, é algo muito interessante. Um outro ponto, a gente tem um jantar italiano aqui no nosso capítulo. O Jaime participou da edição passada e esse ano não vai ser a gente que vai estar fazendo, mas vai ser a organização, é o capítulo inteiro em si. E todos os anos anteriores a gente participava e quem fazia a comida, quem fazia essas coisas era o clube de mães com auxílio do capítulo. Então era assim, você chegava lá na maçonaria 7 horas da noite e ia embora meia-noite porque você estava preparando as coisas para organizar. E nesse meio termo, nunca saía nada, porque quem fazia tudo eram as mães. E o resto dos moleques ficava lá fora, brincando, um zoando o outro ali, e é algo bem saudável. E, tipo, dentro do nosso capítulo, realmente, eu acho que o ponto mais forte nosso é essa união fora. Porque é uma cidade pequena, a gente tem 15 mil habitantes aqui, então você atravessa a rua, você vê um Demolei. Você volta para outro lado da rua, tem outro Demolei. Aonde você vê, tem um. E é algo assim que vê direto, conversa direto. Então, o fato de estar junto ajuda bastante. Dando um pouco de segmento aí, meus irmãos, vocês falaram de maneira excelente essa questão da vivência fora do capítulo, né? Ela é muito importante. Eu vou bater num ponto um pouco diferente, uma questão um pouco mais institucional, né? Claro que o fora do capítulo é muito bonito, mas arrumar a casa também é sempre muito importante. Então, assim, um ponto que eu acredito, né? Eu comento com muitos mestres conselheiros, assim, o pessoal que acaba conversando um pouco mais comigo. Eu sou uma pessoa que acredita muito na liderança justificável. Então, assim, você é um mestre conselheiro de um capítulo, você quer fazer suas atividades e tal, você vai acabar designando meninos para todas essas tarefas e tudo mais. Um ponto que é sempre muito importante, né? Pelo menos dentro do meu poder de liderança, no meu priorado, né? Até o Léo sabe bastante. Eu sempre olho para eles e falo, ó, esse é o caminho, a gente vai fazer desse jeito, o objetivo é esse. Vocês concordam comigo? Então, assim, a liderança que ao invés de mandar, soma com os meninos é muito importante. Então, você chega no seu menino e fala, ô, tô precisando de uma ajuda, vem comigo, chega em mim, vamos lá, tal. Esse envolvimento institucional, né, dentro dos trabalhos capitulares que o mestre conselheiro, que o Lúcio Comendador Cavaleiro e demais lideranças fazem é muito importante. A forma que isso é passado para os meninos do capítulo é muito importante, para que eles não encarem aquilo como um fardo, né? A partir do momento que o menino ele começa a encarar aquele nosso esforço tão amoroso e tão estimável que a gente tem como um fardo, acaba se tornando menos interessante, né? Então isso é um ponto muito importante. E uma outra questão que eu também acho muito legal, um negócio que eu prezo bastante, né? Isso ainda tratando-se internamente do capítulo, né? Cuidem de seus capítulos, cuidem de seus materiais, cuidem da sua ritualística, que é muito bonita. Então, assim, sejam, a todos que escutem, né? Sejam exemplos dentro de seus capítulos. Lembrem que se cada um puxar um pouquinho a ponta, a gente chega no final da caminhada tranquilo. E toda essa nossa linda ritualística, nossos trabalhos maravilhosos, se feitos com maestria, o exemplo ele acaba inspirando, né? A gente volta naquela questão de liderar, por exemplo, que o Neco estava comentando ali, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante. Então, a partir do momento que você está nessa posição como liderança e você pensa dessa forma, você trabalha desta maneira, aqueles meninos que acabaram de entrar, eles vão olhar para vocês com outros olhos. Acredito que os meninos concordam com isso, né? E aquele brilho no olhar, que pelo menos eu tive lá atrás, lá em 2016, 2017, que você olha aquela pessoa e você fala, nossa, cara, que sensacional. Puta, que bacana isso aqui. Às vezes, um pedaço daquele brilho lá atrás é o que carregou a gente aqui até hoje, né?
Então, acredito que é muito interessante. Satisfeito. Só, Jaime, falando um pouquinho dessa questão sua que você falou também, assim, cara, dentro da sala capitular tem que ter realmente esse QI. Quem foi mestre conselheiro sabe que trabalhar com várias cabeças pensando ao mesmo tempo, várias pessoas diferentes ali, algo simultaneamente, é muito difícil. Mas o que eu aconselho hoje, de verdade, é o que a gente faz aqui dentro do nosso próprio capítulo. Até o conselho mesmo. O nosso conselho consultivo auxiliou a gente para fazer assim. O conselho, ele dá voz para todo mundo, não só para o mestre conselheiro. Então, tipo assim, a gente vai fazer uma rifa lá. O que a gente vai rifar? Ah, o Jaime falou assim, ó, vamos uma faca personalizada. O Matheus, um copo. O Léo falou assim, ó, vamos uma bandeira. E não, então são algo assim, que, como você disse, se todo mundo tiver voz dentro do capítulo, eu acho que vira algo assim mais tranquilo, mais harmonioso de se trabalhar, porque às vezes o capítulo leva lá e fala assim, ó, pô, mestre conselheiro, primeiro e segundo conselheiro e tesoureiro. Acabou. Essa é minha diretoria, eu vou escutar eles, vou fechar a casinha e vou fazer o que eu quiser aqui, porque quem manda no capítulo sou eu. Eu acho que é errado pensar assim. Muito errado, porque tem que dar voz para todo mundo, como você disse. E dentro do nosso priorário também, eu acho muito interessante a maneira que você lida com a gente. A todo momento, todo mundo decidindo em conjunto o que vai ser feito. Nunca é nada pelas costas. Tipo assim, ó, eu sou o Jaime, eu sou o ICC, eu vou fazer tal coisa e tô nem aí. Eu que mando. Não, você chega e pergunta. E é algo que, tipo assim, se todo mundo levasse a esse ponto, a esse pé da letra, realmente, igual você falou, a gente ia chegar no fim da caminhada tranquilo. Uma coisa que é legal também, e eu acredito que funciona muito, eu tentei trabalhar muito em cima disso quando eu fui mestre conselheiro há 2 anos atrás, que é a questão da responsabilidade que a gente também, de certa forma, tem de passar para esses meninos também, que acabaram de iniciar no capítulo. Às vezes, as nossas reuniões acabam sendo muito monótonas, a gente chega, só escuta a diretoria falando, não tem uma participação efetiva mesmo. Eu senti muito isso quando eu era iniciático ainda, e algo muito legal, que é uma ferramenta muito bacana, que fica um conselho também para aqueles meninos que acabaram de passar pelo CONAMESCO, que ainda vão ser instalados, ou já foram instalados como mestre conselheiro, é trabalhar em cima das comissões. Eu acredito que é uma ferramenta sensacional, você consegue agregar muita gente ali e dar uma oportunidade para todo mundo se sentir envolvido no processo para a formalização de um jantar, para a realização de uma rifa, de uma filantropia. É uma ferramenta sensacional, todo mundo pensa junto e vai lá e apresenta dentro de capítulo. Fica uma dica ali, tentem usar as comissões da melhor forma possível. Uma coisa que eu acho importante também, eu vejo muito no capítulo Campo Mourão, quando eu vou visitar, pelo menos uma vez por mês eu estou em Campo Mourão, então, que é a agregação entre capítulo e lojas. Não só loja, mas lojas. Por diversas vezes eu tive presente lá e a gente vê como os tios lá são muito presentes, são muito parceiro realmente dos meninos do capítulo. Às vezes a gente estava lá fazendo uma iniciação ao grau demolei, uma simples reunião, depois saía, tinha tio assando carne, e depois juntava todo mundo, sentava na mesa, trocava uma ideia. Eu acho que esse é um ponto também muito relevante nessa questão de agregar os meninos, fazer eles se sentirem mais pertencentes do capítulo e fazer realmente criar laços de amizade, laços de irmão, realmente. Eu acho que esse tipo de atividade agrega muito no dia a dia dos capítulos. Até a questão também que o Neco bateu bastante em cima da identidade. Eu até espero que o Neco não fique bravo comigo, nem os meninos do Caminhos da Virtude, mas aqui em Moarama a gente é conhecido como capital da amizade, né? Então eu via os meninos do Caminhos falando que era o terror da capital, achava aquilo lá, acho isso sensacional. Realmente é uma identidade que o capítulo conseguiu criar. E a gente pega vários outros capítulos que têm os seus símbolos. Você pega Pato Branco, é um pato realmente. Então, assim, esse tipo de identidade eu acho que agrega muito para o capítulo, torna realmente, traz esse senso de identidade, de pertencimento nos meninos. Então, aqui em Moarama, eu comecei a falar que a gente é o terror da capital da amizade.
E os meninos têm adorado meio que uma forma de brincadeira, mas que os meninos têm adorado isso, e é uma forma realmente de descontração que acaba criando essa identidade. E hoje todo mundo do capítulo fala: a gente é o terror da capital da amizade. Até o Gafuri comentou durante a fala dele, de ser uma cidade pequena, né, Piabiru, 15 mil membros. E eu queria ver com vocês, a gente tem aqui 3 membros que podem falar muito bem sobre isso. Sobre os pontos fortes e fracos de ser uma cidade pequena, média, igual o Campo Mourão, já é uma cidade um pouco maior que Piabiru, e Curitiba do Neco, que é a capital do Paraná, a maior cidade que a gente tem aqui. Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Bom, o que eu posso falar sobre os benefícios e malefícios de você estar em Curitiba, né, cara? Assim, quando você vai procurar membros novos para adentrarem aos capítulos, né? Você tem muitas opções, obviamente, né? Aqui em Curitiba a gente é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, né? Não vou lembrar o número específico, 1.800, se eu não me engano. Então, cara, né? O meu próprio círculo, eu conheço gente, eu cruzo com gente todo dia que eu não conheço e consequentemente conheço muitas pessoas novas, mas o que é muito complicado é de você conseguir dizer se a pessoa é boa, se ela é apta ou se ela não é, né? Então, do mesmo jeito que a gente consegue fazer muitas grandes iniciações aqui, né, no Caminhos aqui, essa última iniciação, nós conseguimos iniciar 11, na passada, que foi da minha gestão, 13, e na anterior à minha, 12. Então, você vê aí, cara, são 36 membros novos em um período, em três cerimônias de iniciação. 36 membros, isso é muita coisa, isso é um capítulo novo, né? Então, assim, cara, o problema disso é exatamente o que a gente tentou dizer, que é fazer a retenção dessa galera, sabe? Falando em resultados, no ano passado a gente conseguiu fazer uma retenção muito boa desses membros, porque a gente conseguiu colocar em questão essa parte de união, mas esse ano a gente já não está conseguindo ver um sucesso tão grande pela essa mudança de identidade que a gente vem vendo, sabe? Mas é algo que a gente sempre trabalha em cima para nunca perder. O que acontece realmente é nisso, não é nem necessariamente sobre ter membros ruins ou membros bons, né? Porque se você está iniciando, obviamente que você fez um escrutínio, se você averigou, você fez uma sindicância, então o menino, obviamente que é bom, né? Mas é a questão de você saber realmente se o menino, apesar de ser bom, apesar de ser apto, se você colocar toda essa quantidade de gente, se você vai conseguir administrar, se você vai conseguir controlar e se esse cara ele vai se encaixar lá dentro. Então, do mesmo jeito que você acaba tendo uma, uma um benefício, né, uma ferramenta muito boa do seu lado, que é ter muita gente para adentrar o capítulo, você acaba tendo esse problema na administração e no filtro dessas pessoas, assim, sabe? O filtro desses meninos. Então, isso é um problema e isso reflete muito em várias experiências que nós tivemos, não só aqui no Caminhos, mas nos outros capítulos na região, né? De capítulos quase fechando, capítulos em decadência, né? Por falta de união dos membros, por falta desse filtro das pessoas que a gente coloca lá dentro e dentro do capítulo, por elas não conseguirem se encaixar, a gente não conseguir administrar e ter essa falta de retenção, sabe? Então, existe esse problema em controlar essas pessoas, esses meninos. O que eu vejo que nos capítulos menores, nas cidades menores, né? Porque nós temos capítulos gigantescos em cidades que são pequenas. Mas nessas cidades, você já tem um filtro muito maior das pessoas, né? É diferente assim, é complicado você colocar rótulos, né? Mas as características das pessoas, elas são diferentes do pessoal de interior. Em suma,
comumente, quanto menor a cidade, mais unido é o povo, mais unidos são as pessoas. Isso eu tenho como experiência de, né, parentes e familiares em volta do Paraná que moram em cidades pequenas, né? Tenho um irmão meu que mora em Nova Cantu, que é uma cidade aí do interior. Não tem capítulo lá, mas fica perto de várias outras cidades que tem capítulo. E eu vejo a característica dessa galera em volta. Ele conhece todo mundo na cidade. A união, ela vem de combo com isso, de você ter um capítulo na cidade, conhecer essas pessoas lá e trazer para dentro é um combo. Então é muito mais fácil de você administrar essa galera nesse quesito de união e retenção. Coisa que aqui em Curitiba não, porque apesar de você colocar muita gente dentro do capítulo, né, a galera não se conhece. Eu entrei ali quando eu entrei no meu capítulo, eu não conhecia ninguém, né? Era muito difícil né, eu era muito tímido, então foi um início complicado, assim, pelo menos internamente, de conseguir interagir com o pessoal. Obviamente que rapidamente eu consegui, né, me enturmar ali e tudo mais, mas isso é uma barreira, parece que é uma barreira no início. Então, são os pontos que eu consigo destacar, né? Aqui em cidades maiores, como Curitiba, você consegue colocar mais pessoas, né? Você acha mais pessoas boas em quesito de quantidade para colocar dentro do capítulo, mas você administrar essa galera é mais difícil, né? Por elas não se conhecerem, por terem muitas características diferentes e por essa união não ser estabelecida, mas nas cidades menores, você, apesar de ter muito menos gente em quesito de quantidade, essa união, essa retenção, ela vem de combo por ser menor, né? Quanto menor a cidade. Então, essa é a minha visão, isso é assim que eu concluo essa parte. Escalando de uma maneira, né, quase que decrescente ali, né, depois com o Gafuri, o Neco comentou essa questão dessa primeira visão, né? Muitas vezes o menino nunca pisou numa loja, nunca conheceu um Demolay e acabou entrando, né? Eu digo por mim, assim, quando eu entrei particularmente, eu já conhecia alguns meninos e durante aos longos desses últimos 8 anos, né, a gente repara que quem acaba conhecendo mais gente internamente no capítulo, né, acaba ficando porque a amizade acaba fortalecendo o laço e posteriormente fortalece o laço do menino com a Ordem da Mulher, né? Uma questão que eu acho interessante, né? Isso pensando numa maneira crescente, né? Quanto maior a cidade, normalmente, mais coisas esses meninos têm para fazer também. Então, isso é um ponto interessante, né? Para muitos, a Ordem de Molay acaba sendo a atividade principal do final de semana, mas para outros, às vezes, ele quer jogar um futebol, quer jogar um handebol, às vezes já está inserido em outras atividades, né? Aqui em Campo Mourão, com 100 mil habitantes, ainda não é um problema tão grande, mas eu conversei uma vez com o França, lá em Maringá, a gente sempre conversou sobre isso, sabe? Essa questão de que os meninos eles acabam já vindo para o capítulo com muitos mais compromissos e atividades, né, durante o final de semana. Isso é uma questão que acaba, eu não digo dificultando, né, porque são outras coisas que o menino acaba fazendo, mas é um ponto ali a ser colocado, né? Até o capítulo se tornar prioridade na vida daquele menino. Ele vai realmente ficar até chegar nesse ponto, né? Às vezes acaba não ficando. Então, isso é uma questão importante que a gente tenta lidar, né? E demonstrar para esse menino querendo ou não, vamos lá, todo mundo no final de semana encaixa a Ordem de Molay da melhor forma, mas a gente acaba deixando de fazer algumas coisas, né? Cedendo tempos de outras atividades para participar. Com muito gosto, é claro, né? Só que depois de um tempo, com alguns anos, como todos nós, né? A gente abre mão disso de uma maneira gratificante, né? Mas até o menino que tem outros compromissos entender isso e ter esse mesmo gosto acaba sendo um tanto quanto complicado. Eu acredito que seja uma diferença que possa, não sei se o Neto pode falar um pouco depois sobre isso, se ele concorda sobre, né? Mas pode ser um ponto que às vezes acaba não ajudando muito ali no começo ali do menino. Agora é minha vez de falar. O Neco falou de uma cidade grande, o Jaime da média, agora a gente fala de uma cidade
pequena, né? Primeiro eu vou fazer uma brincadeira aqui, como todo mundo fala, né? Dentro de uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? E grande parte a gente vê que é tio ou tem algum envolvimento com a maçonaria, né? Uma coisa que aconteceu um tempo atrás aqui em Pebiru foi que um demolei nosso caiu de bicicleta, né? Tipo, na esquina de uma casa, né? Daí um tio, tipo assim, deu coisa de 15 minutos, o tio já mandou no grupo, ó, o vídeo aqui da câmera, fulano caiu na esquina de casa. Então, tipo assim, onde você tá, a gente sabe que tem um olhar do que acontece, conhece todo mundo, então é isso. Dentro da cidade pequena, eu acho mais fácil de controlar essa questão da ordem de molei e essa retenção. Tipo assim, é algo mais fácil de lidar, porque, como eu falei na fala anterior, todo mundo conhece todo mundo. Então, onde você tá, tem demolei. Onde você tá, tem tio. Onde você tá, tem tia. Então, é algo assim que é tudo muito unido. E o que eu vi bastante, até na minha gestão, acho que uma das iniciações nossa aqui foi até um tanto quanto grande, foi a minha, da minha gestão, que eu iniciei 11 membros. Mas o porquê? O que acontece? Os meninos mais novos, ele tem aquela mania, pô, à tarde vou jogar um futebol, vou ter um treino de futebol, alguma coisa. Tem um amigo meu ali que ele tem um perfil para ser um demolei. Ele é aquele menino mais quieto, é um menino comportado dentro da escola, tem um que ali dentro. Assim, ó, eu vou começar a observar esse moleque assim, uns 3, 4 meses com antecedência. E se eu ver que o moleque se destacou, vou chamar para se demolir. Então, eu acho que dentro da cidade pequena é mais isso a indicação. Amigos de membros, que acaba sendo isso. E até mesmo dentro da escola, o que a gente faz para a gente puxar bastante gente? Porque se for ficar deixando só por isso, o capítulo morre, por ser uma cidade pequena. Então, todo começo de gestão, a gente vai lá no colégio, tem tias dentro do colégio que são professoras e tem tios que são professores. A gente fala, tio, eu preciso que você observe dentro do colégio, conversa com o diretor do colégio, com as pedagogas, e vê quem que são os meninos que têm um perfil para ser demolei. E a gente precisa da relação, a gente precisa de uma observação, o que precisa ser trabalhado com ele, para a gente observando, tentar se aproximar, fazer uma amizade e ver se tem o perfil para ser indicado dentro da ordem demolei. Então é assim que é uma maneira que a gente lida aqui no capítulo Peabiru número 60. Eu até recomendo para até cidades grandes. Sei que é mais difícil por conta do número de escolas, mas em Peabiru a gente só tem 2 estaduais, então é mais fácil da gente lidar com isso. E a parte ruim é que chega uma hora que você fala assim, ó, tipo, nas 2 últimas iniciações, você fala assim, meu Deus, quase todo mundo já demolei, o que a gente vai fazer? Entendeu? Então, tipo assim, vai passando o tempo, vai crescendo gente, vai mudando, e isso daí é um ciclo vicioso que nunca vai acabar. Sempre vai ter amigos de membros que vão estar entrando na ordem de Molay. Só que o fato tem que tomar muito cuidado com isso daí, porque uma hora vai falar assim, pô, não tem quem iniciar. Entendeu? Então a gente, às vezes, acaba filtrando, falando, ó, o fulano de tal ainda não está apto para ser um demolei. Vamos continuar observando ele e tudo, e na próxima a gente indica. E eu acho que o meu ponto de vista é esse, que dentro de uma cidade é mais fácil, porque todo mundo se conhece, então é mais fácil essa comunicação e observar no decorrer de uma gestão um menino para ser indicado dentro da ordem. E entra na parte da retenção, né? Como uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo e acaba sendo esse ciclo. Excelente. Eu comentando um pouco mais sobre a minha experiência pessoal aqui, eu sou um caso meio à parte do meu capítulo, porque hoje a maioria dos membros, os meninos já iniciam se conhecendo, a maioria dos membros estudam junto, tá todo mundo na escola. Então até o Gafuri falou que é mais fácil você controlar essa parte da retenção, porque a gente consegue, pô, às vezes tem um menino que tá meio afastado, alguma coisa, a gente cobra o menino que conhece ele, que estuda junto, cobra ele no meio da escola, fala assim, ô, o que tá acontecendo? E aí, como é que tá? Por que você não tá aparecendo mais no capítulo? Eu mesmo, quando eu iniciei, não conhecia ninguém no meu capítulo, fui indicado por um tio, mas conheci até mais tios do que demolês de fato, por conta de trabalhar no comércio. Mas hoje mesmo, trabalhando ou na rua, a gente se encontra muitas vezes com esses meninos do capítulo. Às vezes a gente encontra aquele que está mais afastado e a gente vai lá e fala, e aí?
como é que está acontecendo, você está bem, por que você não está aparecendo mais no capítulo, vai ter uma cerimônia pública, vai ter uma iniciação, ao grau de Molay. Então, realmente, essa parte da cidade pequena tem um ponto fortíssimo nessa questão que o Neco falou, sobre a união que a gente consegue ter nessas cidades menores, de todo mundo realmente se conhecer, de ter parente para todo lado. Então é bem mais fácil tratar desse tipo de questão. Acho que o Gafuri tem mais alguma coisa para falar? Rapidinho, só para comentar essa questão de você falou da cidade pequena, a gente conversar mais com os meninos. Dentro do nosso capítulo, até tem um irmão sênior que é muito presente, tipo assim, parceiro, até a gente trata ele como se fosse um demoliativo por conta da zoeira e das brincadeiras, que é o Sheva. O Jaime conhece, eu acho que o França também conhece, o Nishtar. Então, tipo assim, ele deu essa ideia pra gente que funcionou bastante dentro do nosso capítulo, que é designar o hospitaleiro, junto com alguns membros, a ficar responsável por ir atrás dos membros que estão com falta. Tipo assim, tem um irmão que está com 50% de falta, está com 60% de falta, vamos descobrir o que está acontecendo, vamos atrás dele, ver se às vezes como o Matheus falou, a questão financeira por conta de várias coisas, eu estou com a questão financeira ruim e tal, e ter esse controle para tentar trazer um membro e diminuir essa retenção dentro do capítulo e crescer bastante. Era só isso que eu tinha para comentar. Com certeza, com certeza. Acho que isso também é um ponto importantíssimo, né? A gente fala muito, trata muito aqui de fazer entretenimento, fazer atividade junto, todo mundo brincar, resenhar junto, mas talvez o que vai fazer aquele menino estar presente no capítulo, se sentir importante, às vezes no momento de maior necessidade dele, um momento que ele está meio afastado, ele recebeu uma mensagem. E aí, como é que você tá? Isso eu acho que é um ponto muito, muito importante, né? Que eu tenho algo para complementar. Ah, claro. Em relação a essa parte de atividades também, cara, tem essa questão financeira que bate muito, né? E, assim, dentro disso também eu tinha 2 pontos rápidos para pontuar por experiência ali do meu capítulo, né? Por parte do priorado, eu acho que é muito da consequência da região e dos capítulos, né? Porque se os capítulos estão fortes, estão unidos, se a galera tá motivada, o trabalho pro ICC fica muito fácil, né? Acho que o Jaime até concorda comigo. Se eu tenho capítulos fortes e motivados comigo, o trabalho do priorado fica com consequência, né? Também pontuando essa parte em paralelo, né? Mas pro capítulo, cara, assim, coisas que a gente faz muito aqui no Caminhos, obviamente, para essa parte de democratizar o que a gente vai fazer, existem várias formas de fazer isso, né? E especificamente, por exemplo, eu acho que a maioria dos capítulos utiliza como a principal meio de comunicação o WhatsApp, né? Obviamente. E, cara, uma coisa muito interessante aí com o bando que o próprio Léo e o próprio Guilherme falaram, é você pegar ali dentro de uma comissão de entretenimento, por exemplo, e jogar uma enquete, cara. Uma enquete do WhatsApp, falar assim, posso fazer essa atividade, essa atividade, essa atividade e essa aqui. Planeja lá 4, 5 atividades, você como líder, como presidente da comissão, ou designado para fazer isso, e ver o que os membros querem fazer. Porque também não adianta a gente estipular o que a gente, na nossa cabeça, acha que é muito interessante ser feito e os caras não querem fazer. Então, dentro dessa recuperação dos membros, perguntar, cara, por que você não tá vindo? Porque, sei lá, sinceramente, não tô me sentindo tão participativo, não tô achando tão legal, tô achando meio chato, as reuniões estão, essas atividades não estão tão legais. Então, o que você quer fazer? Lancei lá uma enquete, vamos fazer tais atividades, o que você acha maneiro de ser feito? Futebol de novo? Futebol pela terceira semana seguida, se é o que os membros querem, dá o que os membros querem, né? O que eles precisam, né? Isso não é ruim, não é ruim de forma alguma. Então, você ser democrático na questão de escolher o que a gente vai fazer, né? Do que vai ser estipulado com os membros, isso é interessantíssimo, né? E também combando nessa parte financeira, o que a gente
estipulou aqui, né, informalmente, nas gestões do Caminhos da Virtude, que acabou ficando, é sempre uma atividade principal que vai marcar aquela gestão, né? Então, ano passado, né, na minha gestão e do meu irmão Luan, que veio antes de mim, a gente fez arrecadações de fundos principais, né? Foram várias arrecadações de fundos através das gestões do ano, mas as principais, que foi uma macarronada e uma pastelada que a gente fez, todo o dinheiro foi designado para uma viagem. Então, todos nós alugamos um ônibus, colocamos 50 membros dentro desse ônibus, sendo tias, tios e irmãos, e a gente foi no começo do ano para o Beto Carreiro e na segunda metade do ano a gente foi para o Cascanéia. Tudo de graça. Então, os membros não tiveram que pagar nada, eles só tiveram que ajudar ali na arrecadação. Se eles ajudaram minimamente, da forma mais fácil possível, eles puderam participar. Isso ajudou na identidade, ajudou na retenção e fez com que eles ficassem em anseio esperando, o que vai ser o próximo, né? O que vai ser a próxima grande atividade? Qual que vai ser a próxima grande viagem? Então, é você... E todos também ajudaram a escolher para onde é que a gente ia ir, né? Isso foi desde o início da gestão. Então, democratizar o que vai ser feito por canais de comunicação fácil, ajustar essa parte financeira para eles e fazer grandes atividades aí. Facilitar a participação dos membros, né? Facilitar de uma forma que eles façam o que eles gostam, é o que eu diria. Isso ajuda demais. De fato, esse tipo de atividade é muito, muito bacana. Eu, esse ano ainda, eu acredito, acho que foi, que eu me lembro foi esse ano, acabei entrando de saco numa viagem que o capítulo Campo Mourão fez pro Old Park, fiquei sabendo, falei assim, pô, eu quero ir com vocês, pô, nunca tinha ido no Old Park. E assim, foi um final de semana muito, muito, muito massa, de muito massa mesmo. Então, eu acredito que esse tipo de coisa, o capítulo que tem a possibilidade de se conseguir fomentar e trabalhar em cima desse tipo de coisa, eu acho que assim, se tem uma coisa, você sente que os seus membros estão afastados um do outro e precisa unir mais, cara, uma viagem todo mundo junto, nem que não seja uma viagem propriamente só para recreação, né, igual o Nekel falou, igual eu fui com os meninos do Campo Mourão pro Old Park, mas conseguir fazer com que o máximo de membros esteja presente no CEOD, por exemplo, e fiquem juntos. E isso é um tipo de união assim que eu, pelo menos para mim, as viagens que eu fiz com o capítulo até hoje são viagens muito marcantes. Eu guardo todos os tipos de foto, guardo tudo o que marcou para mim dessas viagens. Essa parte realmente é muito, muito importante. Bom, é, finalizando agora, acho que a gente conseguiu tratar muito, muito bem sobre todo esse tipo. Acho que talvez uma coisa que é interessante pontuar também, eu até pontuei numa fala anterior, dessa união entre capítulo e loja, né, dos tios com os meninos, mas a gente tem que lembrar aqui também das tias do Clube de Mães, é, que, que são um ponto crucial, na minha opinião, para essa retenção dos membros, para que os meninos, até para as mães que gostam de estar junto com as outras mães ali, interagir, cobre dentro de casa e fala assim, vamos lá, menino, vamos para a reunião, que depois vai ter um lanche, então você tem que estar presente. Pelo menos para comer você tem que ir. Então, é muito importante a gente lembrar delas também e dos tios. Pode falar, Gafuri. Levando em consideração esse do Clube de Mães, atualmente a gente fundou e regularizou o nosso Clube de Mães aqui, só que ele já existia antes. E quando se trata assim pô, a mãe de um demolê é a mãe de todos os demolês, realmente. É um ponto, tipo, cara, é absurdo. Eu vou usar de exemplo a minha mãe, que os meninos vêm aqui em casa, cara, tipo, resolve aparecer do nada no final de semana aqui antes de uma reunião e ficam até o horário da reunião conversando ou vêm depois da reunião e não ligam, sabe? Porque sabe com quem que a gente tá, sabe que são todos demolês e sabe que, tipo assim, o mesmo carinho que a mãe do meu irmão ali, a mãe do Jaime vai ter comigo, a minha mãe vai ter com o Jaime. Então, tipo assim, eles estão confiantes em deixar ali. Tem outra que também que eu falei um pouco, que a gente vai na casa dela direto, que é da tia Elisângela e do tio Peron, é outra mãezona. O Jaime conhece também, que é uma pessoa absurda. O Jaime, acho que veio numa cerimônia nossa aqui, que ele foi lá também, e trata, tipo,
todo mundo independente fala assim, ó, chegar na escola e falar, ó, sou de São Paulo, vim para Piabiru morar aqui e sou um Demolei. Já trata absurdamente como um filho. Então, acho que o Clube de Mães é um ponto excepcional, cara. Não tenho o que falar. Se o Jaime e o Neco tiver alguma coisa para comentar rapidinho antes da gente finalizar. Não? Então vamos prosseguir, finalizar aqui. Agradecer o Gabriel Jaime, o Matheus Neck, o Guilherme Gafuri que participaram hoje. Agradecer a oportunidade de estar aqui conduzindo essa conversa também. Confesso que fiquei um tanto quanto nervoso quando recebi o convite, porque nunca tinha feito algo parecido, mas acredito que a gente conseguiu aqui fazer uma conversa bem bacana, conseguir tratar de todos os pontos, de um ponto que é crucial, ainda mais nesse momento que a gente teve a campanha de iniciação sobre a retenção de membros. Então, eu queria só agradecer. Se os meninos aí quiserem fazer uma última fala para a gente finalizar aqui, fiquem à vontade. Bom, uma mensagem final aí, então, para as instituições principais da Ordem de Monei, que são os priorados e os capítulos, essa é a minha visão. Primeiro, né, as lideranças dos priorados, se querem retenção dentro da cavalaria, apoiem seus capítulos, ajudem seus mestres conselheiros, vejam que eles estão passando com dificuldades, ajam junto com os seus regionais para fazer com que os capítulos sejam fortes. Se os capítulos forem fortes, vocês vão conseguir mais nobres cavaleiros e vão utilizar esses nobres cavaleiros aí para aumentar a retenção dos priorados de vocês, né? Eu acho que a cavalaria ela se paga por si mesma. E aos capítulos, sejam unidos, sejam fortes com relação à união, né? Mantenham aí a nossa vela do meio mais acesa possível, que é a vela do companheirismo, porque se os meninos eles se sentem bem lá dentro com o resto dos outros irmãos, o resto fica muito mais fácil mesmo. Então veja o que dá certo para manter essa união, né? Você mantendo essa união, o menino sabendo trabalhar ou não, vai ser questão de tempo para que ele consiga se prolongar a sua vida, né, a sua caminhada ali dentro. Todo o resto se forma sozinho. Você só precisa fazer com que ele se sinta bem ali dentro e que ele sinta que ele tem companheiros, que ele tem irmãos de verdade ali dentro. Para que isso seja o principal porto seguro que ele tem dentro da Ordem de Molay. O companheirismo, a irmandade. Eu acho que esse é o coração de tudo que a gente tentou abordar aqui nessa conversa. Então, essa aí é a minha mensagem final. Só pontuar também, falar sobre o que o Matheus falou. Realmente, usem da vela do companheirismo e tentem manter o capítulo de vocês o mais próximo possível. Isso vai agregar não só dentro da Ordem de Molay, mas fora também. E eu acho que era isso. Bate-papo foi muito da hora, eu gostei bastante, a gente pontuou bastante coisa. Agradecer a oportunidade de estar participando aqui com vocês hoje. E mais seria isso. Obrigado. Jaime quer falar mais alguma coisa? Não só os irmãos ali falaram muito bem, né? Vou deixar o meu agradecimento pela oportunidade de estar falando com vocês aqui hoje. Foi uma conversa muito produtiva. Acredito que vai render bons frutos no futuro. Satisfeito. Então, só uma última vez agradecer aí a presença do Jaime, do Neco e do Gafuri, agradecer a oportunidade também. E é isso, agradecer a todos que ouviram esse podcast, que assistiram também. E fica aí a nossa conversa, a nossa dica para vocês, que vocês possam trabalhar da melhor forma possível para que o capítulo de vocês, o priorado de vocês, se sinta o mais unido, o mais identitário, com sentimento de pertencimento possível. Muito obrigado a todos e é isso.